Gente, tudo bem? Então, o assunto hoje tão esperado é hipertrofia, ganho de massa muscular. E para quem pensa que esse assunto é somente para a turma da maromba, está completamente enganado, tá? Hipertrofia, ganho de massa muscular, também ajuda muito na questão do emagrecimento, tá? Por quê? Porque o músculo é considerado padrão ouro para gerar oxidação de gordura, ele que ajuda na sua queima de gordura. Então, é fundamental sim que você tenha massa muscular no seu corpo. E eu vou ensinar hoje o que você deve fazer, como deve fazer para ter esse músculo no seu corpo. Vamos lá? Vamos entender o que você deve fazer? O que você está fazendo aí de errado? O que está rolando aí que não está rolando essa ganho de massa muscular e nem esse emagrecimento? Vamos lá? Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em hipertrofia é em relação aos treinos. Treinar bem. Mas o que significa treinar bem? Gente, treinar bem é ter constância nos treinos, treinar bem é ter carga nos treinos, é ter intensidade e ter descanso. São 4 coisas que são fundamentais. Então, essas 4 coisas, né, devem existir, tá? Para que seu treino seja eficiente, para que você promova, assim, seu aumento, a sua hipertrofia, seu aumento de massa muscular. Mas, gente, eu sempre falo que a constância é muito fundamental, tá? Porque, assim, quando você tem constância nos treinos, você consegue, sim, ter uma carga legal, uma intensidade, um descanso, porque você promove progressão, né? Você vai progredindo. Então, você precisa ter constância para gerar essa progressão e conseguir aumentar a intensidade, carga e ter o descanso, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, e super importante, crucial para a gente ter hipertrofia, é o consumo proteico. Então, muitas pessoas acham que assim, eu preciso ter consumo de proteína somente pós-treino e tá tudo bem. Não, gente, os estudos mostram que o mais importante do consumo de proteína para hipertrofia é que a gente tenha uma ingestão adequada de proteína ao longo do dia. Isso é muito fundamental para que a gente promova hipertrofia, tá? E aí, os estudos falam que a quantidade de Então, os estudos nos mostram que essa proteína ela deve ser sim distribuída ao longo do dia em todas as refeições e essa quantidade de proteína deve ser de 0,2 a 0,4 gramas de proteína por quilo de peso por refeição, tá? Então, é muito importante ajustar essa ingestão proteica. Eu sempre falo isso com os meus pacientes, gente, tem que ajustar a ingestão proteica ao longo do dia. Tem pacientes que eu ajusto essa ingestão proteica e vocês não têm dimensão, os resultados são assim surpreendentes, tá? Essa quantidade de proteína, ela pode sim ser preenchida com uma proteína em pó, pode ser preenchida com whey protein, albumina, caseína, isso vai depender sempre do nutricionista. E também por alimentos, né? Carne, frango, ovo, peixe, algumas proteínas de origem vegetais, então não tem problema nenhum, tá? Mas a gente sempre tem que ter essa atenção especial para a proteína ao longo do dia, na quantidade certa, por quilo de peso corporal, obviamente, pra gente individualizar cada vez mais a dieta, tá? Um terceiro aspecto, e muito importante, porque às vezes a gente pensa só proteína, né? Então, um terceiro aspecto que é super crucial para a hipertrofia, gente, é a correta ingestão de carboidratos ao longo do dia, tá? Por que os carboidratos são fundamentais também na questão da hipertrofia? Para a síntese de hormônios essenciais. Então, o anabolismo ele só vai acontecer se a gente tem essa correta ingestão de carboidratos e a gente tem a síntese de hormônios essenciais. Aí sim eu consigo uma hipertrofia real, tá? Um quarto aspecto é a ingestão de vitaminas e minerais. Gente, os micronutrientes são fundamentais para que tudo aconteça dentro do nosso corpo. Então, alô, galera da batata doce com frango, não dá para sobreviver somente disso, tá? O seu corpo precisa sim de micronutrientes vindo de legumes, verduras e frutas, que são as vitaminas e minerais, para exercer todas essas funções dentro do organismo e hipertrofiar, tá? Senão a gente não consegue, tá? São fundamentais para a resposta hormonal, tá? A resposta hormonal acontece se eu jogar micronutriente dentro da minha dieta, tá? Não dá pra gente só pensar em macronutrientes. Então, não dá para pensar em hipertrofia somente consumindo carboidrato e proteína. A gente tem que pensar num todo, tá? E eu tô falando todos esses aspectos para vocês. Bom, um quinto aspecto, gente, fundamental também para ter esse papel da hipertrofia é dormir bem. Ter um sono reparador, um sono restaurador é fundamental. Por quê? Porque quando a gente tem fragmentação do sono, restrição de sono, o que acontece? A gente diminui os níveis de testosterona. E quando a gente diminui níveis de testosterona no nosso corpo, o que acontece? Eu não consigo formação de massa muscular, eu tenho dificuldade de formação de massa magra, tá? Eu pego muitos pacientes aqui, gente, com dificuldade de dormir, com insônia. Eu pego muitos pacientes com testosterona baixa, tá? Então a gente tem que organizar o quê? Organizar o sono pra gente ter produção de testosterona e assim conseguir um aumento de massa muscular. Olha que loucura que vai a nutrição, né? Ela vai muito além do que a gente imagina, não é verdade? A gente pensa assim, eu vou hipertrofiar, taca carboidrato, taca proteína e bora lá. Não é assim, gente. Então temos que entender de uma vez por todas
que a gente tem que acertar diversos parâmetros, né, diversas situações dentro do nosso corpo para que a gente promova tanto emagrecimento quanto hipertrofia como performance, não é verdade? Então a gente tem que acertar tudo isso dentro do nosso corpo para que a gente consiga os resultados almejados, que a gente consiga o nosso objetivo, tá? Então não é tão simples, mas também não é tão complicado. Precisa acertar tudo isso. Não dá pra gente focar somente em uma coisa. Eu só foco em treino, ingestão de carboidrato e proteína. Não é assim. Precisa de algo a mais, né? E às vezes você tá patinando e fala, nossa senhora, eu preciso de um algo a mais. E é esse algo a mais que eu tô trazendo pra vocês hoje, tá? O outro aspecto, gente, é controlar o estresse. Tá? Toda vez que eu fico estressada, ansioso, eu desregulo um hormônio que chama cortisol. Toda vez que eu desregulo esse cortisol, eu também tenho queda de testosterona. Então, o que eu tenho que melhorar? Eu tenho que melhorar esse estresse. Dá pra tirar essa pessoa desse ambiente que ela vive? Não, mas dá pra adaptar o corpo dela a isso, e é isso que a nutrição faz por vocês. Adapta. Então, a nutrição, através de suplementação, através de alimentação, através de chás, a nutrição consegue regular e controlar o seu cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Fazendo com que você promova uma regulação dentro do seu organismo e consiga resultados gritantes, tanto de hipertrofia quanto de perda de gordura, tá? É muito maravilhoso isso, gente. Eu vejo todos os dias isso dentro do meu consultório e é muito maravilhoso, tá? O sétimo parâmetro é a questão das gorduras naturalmente presentes nos alimentos. A gente tem que pensar que toda vez que eu tenho ingestão de gorduras naturais dos alimentos, né, a gente sempre vai promover a formação de hormônios de maneira mais adequada, tá? Então é fundamental que tenha sim, a presença de gordura na dieta, tá? Precisa de gordura para fazer a formação de hormônios. E aí, se eu formo hormônios de maneira adequada, o que eu consigo? Hipertrofia, oxidação de gordura, performance, tá? E o que não pode faltar é sempre o intestino regulado. O intestino reparado. A saúde intestinal, gente, é muito fundamental. Por quê? Porque é pelo intestino que eu consigo a absorção de nutrientes. E quando eu absorvo de maneira correta os nutrientes, eu consigo o quê, gente? Hipertrofia, né? É isso que eu preciso que vocês entendam. Porque muitas vezes a pessoa tá lá se matando na dieta, se matando nos treinos e não tá conseguindo uma hipertrofia legal porque realmente não tem absorção de nutrientes, né, gente? Como que vai fazer músculo se não absorve os nutrientes? Então o intestino saudável, ele é fundamental, tá? Então todos esses parâmetros que vão ajudar você a conquistar o seu músculo, a conquistar essa tão desejada hipertrofia, né? Que todo mundo adora, né? Que ter aquele corpo mais definido, ter um músculo no corpo, fica tão bonito, tão harmônico, não é verdade? Gostaram das dicas? Bora fazer tudo isso? Tô super apaixonada por esse tema e amei a dica que vocês me deram. Beijo da Nutri, que daqui a pouco volta aqui.